Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 5, né? E o título da mensagem é A Justificação pela Fé e Paz com Deus. Romanos capítulo 5 está escrito o seguinte: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a esperança, a experiência. E a experiência, a esperança. Vamos repetir esse versículo de número 3, né? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, pois, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia, Pai. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Por um homem vieram o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um
morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E não foi assim o dom como a ofensa. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Aleluia, Pai. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, ontem nós fechamos, o capítulo de número 4, E na referência do fechamento, ela é de uma riqueza extraordinária. E antes de começarmos a meditação no capítulo de número 5, eu quero fazer a última parte da referência do capítulo de número 4, E essa referência se deu a partir do versículo 22. Romanos, capítulo 4, versículo 22, que é a última referência. E o título da referência é: lhe foi imputado como justiça, Inclusive esse foi o título do nosso vídeo, da mensagem do vídeo, Glória a Deus, Jesus lhe foi imputado como justiça, E o capítulo 22, exatamente, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Aleluia, Pai. Isso que, E então enfraqueceu-se na fé, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Exatamente porque, irmãos, Abraão, Deus quando chamou Abraão, lá em Gênesis 12, e falou para ele: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, E Deus falou para ele, e far-te-ei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome,
e tu serás uma bênção. E em ti todas as famílias da terra serão benditas. Aleluia, Pai. Essa foi a promessa que Deus fez para Abraão quando chamou ele para que ele saísse do meio da casa, da terra dele, do meio da parentela dele e da casa do pai dele. Para que ele fosse para um lugar longe, desconhecido, um lugar estranho, onde Deus lhe mostraria, né? Ele ouviu Deus, ele viu Deus, ouviu Deus, entendeu e aceitou a promessa de Deus e não questionou Deus por nada. E peregrinou durante 25 anos sem que nada acontecesse daquilo que Deus havia prometido, né? E aí ele creu, e aqui a palavra afirma, e não duvidou, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele tinha quase 100 anos, e Sara é sua esposa, né, que já estava com 90 anos. E a promessa que Deus prometeu para ele, que na descendência dele todas as nações seriam benditas, todas as famílias da terra, era entregue através da sua descendência, do seu filho chamado Isaac, que era o filho da promessa. E Sara era estéril e tinha 90 anos, né? Só que ele não duvidou, esperou, crendo que aconteceria, aguentou firme, né? E aqui, por esse motivo, ele foi justificado por Deus, né? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Aleluia, Pai! Aleluia, Pai! Na ilustração que Paulo deu da justiça no capítulo 4, ele não declara em parte alguma que a justiça de Deus ou de Cristo é na realidade imputada ou comunicada ao crente. Devemos tomar cuidado para não descrever a justificação como decorrente da guarda da lei do Antigo Testamento por Cristo. E daí comunicada por ele ao crente. Se a justificação fosse pelos méritos da guarda da lei, transferidos ao homem, então não se trata do mesmo tipo de fé que Abraão teve. Verso 12. Isso, por sua vez, anula a promessa. Verso 14. E torna a salvação um resultado do mérito e não da graça. Verso 16. Paulo declara enfaticamente que a justificação e a retidão não decorrem da lei. Verso 13. Mas da misericórdia, graça, amor e perdão de Deus. Versos 6 e 9. E que a fé de Abraão, isto é, a sua crença, sua dedicação a Deus, sua forte confiança e inabalável firmeza em Deus e nas suas promessas, lhe é atribuída como justiça pela misericórdia e graça de Deus. Versos 16 e 22. Vou repetir devido à grande riqueza dessa palavra, né? Paulo declara enfaticamente que a justificação e a retidão não decorrem da lei, verso 13, mas da misericórdia, graça, amor e perdão de Deus, versos 6 e 9. E que a fé de Abraão, isto é, sua crença, sua dedicação a Deus, sua forte confiança e inabalável firmeza em Deus e nas suas promessas, lhe é atribuída como justiça
pela misericórdia e graça de Deus. Versos 16 ao 22. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vamos agora, irmãos, entrar aqui já na meditação, aqui já da palavra de hoje, né? Esse foi o fechamento de ontem, que nós acabamos de ver aqui agora, do capítulo número 4 de Romanos, e já fizemos a leitura do capítulo número 5, e vamos agora meditar um pouco nesta palavra, na palavra em si. As referências ficam um pouco mais para depois. Vamos já entrar na palavra. Aleluia, na meditação da palavra de Deus. A justificação pela fé e paz com Deus. Romanos capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia, Pai. Esse versículo 1 e 2, irmãos, ele traz aqui, né, nessa leitura, né, ele traz aqui a firme lembrança do que diz a palavra de Deus, né? Aleluia, Pai, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Ou seja, o homem nasce, cresce, né? Constitui família, morre e espera ir morar no céu com Deus. Este é o pensamento de todo ser humano na face da terra. Independente da religião que ele tenha, a grande esperança dele, pela fé que ele tem em Deus, né? Ele crê, ele espera, que ele, após findar a sua vida aqui na terra, que ele vá morar no céu com Deus, morar em paz. Eu vejo frequentemente, né, vídeo de pessoas, né? Eu não assisto nada, eu não assisto televisão, né? E vejo muito poucas notícias, né, nas mídias sociais. Mas eu tenho umas duas, três redes sociais de notícias, né, mídias oficiais, que eu assisto o noticiário do dia, para me reinteirar dos acontecimentos, né? E aí eu vejo a quantidade de pessoas que têm morrido, pessoas famosas, celebridades, artistas, políticos, autoridades, né? Nunca vi morrer tanta gente famosa como morreu em 2022, né? Além daqueles que morreram dos comuns, chamados comuns, né? Pessoas que não eram conhecidas, sabendo da família e familiar de alguns amigos, né? Mas muitas celebridades, pessoas famosas, artistas, autoridades, né? E aí todos, sem exceção, cita esta expressão, né? Tá lá no céu morando com Deus, tá lá no céu olhando por nós, tá lá no céu zelando por nós. A pessoa acabou de morrer, às vezes não foi nem enterrada ainda, porque o enterro é longo, o enterro aí dessas pessoas que eu estou falando, pessoas famosas, dura aí de 3 a 5 dias, às vezes até um pouco mais, 7 dias. E os entes queridos, amigos, né, nem sei de que religião são, né, ou se tem religião, se não tem, mas falam isto. Por quê? Por causa da fé e a esperança. Todo ser humano tem esperança de morar com Deus no céu, descansar em paz, né? Cada um com a sua crença, mas somente Jesus Cristo salva, né? Somente através de Jesus Cristo nós alcançamos a salvação das nossas almas, né? Então a fé, né? A fé, ela gera esperança e faz a pessoa crer, né? Faz a pessoa crer em tudo aquilo de bom, de paz que ela acredita que receberá de Deus ao findar a sua vida, né? E aqui esse versículo fala isto, né? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé
a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia, Pai. Né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a palavra firme que eu acabei de afirmar, né? Todos nós temos esperança, né? E a palavra afirma, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera, né? Aleluia, Pai. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Vocês vejam que coisa tremenda, né, irmãos? Como uma coisa liga a outra, né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai. Quando nós temos fé, temos esperança. Quando temos esperança, temos confiança em Deus, de que tudo de bom e do melhor nos acontecerá, né? E nós aprendemos a esperar. Como é que nós aprendemos a esperar? Por causa da fé, por causa da esperança, por causa da confiança em Deus, que nos gera a paciência. O Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele Consolador divino, né, que mora nos nossos corações, que habita em nós, ele acalma a nossa alma e faz com que nós tenhamos paciência, né? A paciência é uma das maiores virtudes do homem, né? Ela é realmente extraordinária, né? Paciência, né? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É exatamente assim. É exatamente isto. Se você esperar com paciência no Senhor, não tomar as decisões por sua conta própria, se você levar ao conhecimento de Deus o desejo do seu coração, Deus sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Deus, Ele é onisciente porque sabe todas as coisas. Ele é onipotente porque pode todas as coisas. Ele é imutável porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? E Ele é onipresente porque Ele está em todo o tempo e em todo momento, em todo lugar. Só que Deus quer que nós levamos ao conhecimento dEle as nossas necessidades. Ele quer que nós falamos com Ele. Ele quer que nós confessamos a Ele, porque uma vez confessando a Deus aquilo que nós esperamos de Deus para nossas vidas, nossa vida própria, nossos filhos, nossas filhas, nossos netos e netas, nossos genros, nossas noras, nossos irmãos, nossa parentela, né? Quando nós apresentamos a Deus, né, o desejo do nosso coração, para que o Senhor faça a nós aquilo que nós estamos desejando que seja feito a nós, isso é fruto dos lábios. Chama frutos dos nossos lábios. Isso é um meio de adorar a Deus. Você sabe que precisa, você sabe que sozinho você é incapaz, mas que Deus é todo-poderoso, Ele é o dono da prata e do ouro, né? Ele é rico em misericórdia, em longanimidade, em benignidade, e Ele pode fazer por nós todas as coisas. E quando apresentamos a Deus, estamos dando os frutos dos nossos lábios a Deus, né? E Deus se agrada disso e peleja por nós, né? Ao seu tempo, Ele nos concede se for bom para nós. Se for para nos fazer mal, Ele não nos fará, né? Mas Ele não nos concederá. Mas se for para o nosso bem, sim, Ele fará, né? E a palavra afirma: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, né? Ou seja, se o homem tiver uma vida de paz,
de harmonia, de prosperidade, de tranquilidade, de riquezas, de honras, de tudo que é de bom, né? Ele não passa por tribulação, porque tudo que ele quer, ele resolve no estalar de dedo a tempo e a hora, né? E uma vez não passando por tribulação, né, ele não reconhece o poder de Deus. Ele acha que as riquezas dele resolvem tudo. Ele pensa que não é dependente de Deus. Mas quando ele precisa, ele sofre necessidades, né, ele passa tribulação. De uma forma, ou de uma natureza, ou de outra. Né? Existem muitas formas de passarmos tribulação. E uma vez passando tribulação, através da fé, através da esperança e a confiança em Deus, o Espírito Santo do Senhor produz em nós paciência. E a paciência gera exatamente isso aqui, ó, né? E a paciência, a experiência, né? E a experiência, a esperança. Então nós nos fortalecemos, né? Em paciência, em experiência, e em paciência e em esperança, né? E a vida fica mais suave, né? Tudo fica mais bonito em nossas vidas, né? Lá fora o mundo está pegando fogo, lá fora o mundo está morrendo afogado, lá fora o mundo está morrendo com terremoto, tsunami, com pestes, guerras, né? Com tudo aquilo que não presta. Mas em nosso coração, no nosso íntimo, no nosso interior, nós temos paz, temos confiança em Deus. Onde estiver morando um ente querido nosso e essas coisas estiverem acontecendo, nós aqui apenas abrimos a boca e falamos com Deus: Senhor, guarda lá o meu filho, guarda lá a minha filha, Senhor, guarda lá o meu genro, minha nora, meu sobrinho, meus netos, guarda lá os meus irmãos, meu irmão, guarda lá os meus primos, a nossa parentela. E temos confiança que Deus estará cuidando deles, né? E não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não permita que caia. E a palavra de Deus afirma que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, isto produz em nós. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Se temos esperança, temos fé. Se temos esperança e fé, temos confiança que Deus vai fazer. E Ele faz. Foi o que teve o nosso pai Abraão, né? Foi o que teve o nosso pai Abraão. E foi justificado pela fé, né? E Deus chamou Abraão de meu amigo. É lindo demais, irmãos. É muito profundo. Ser reconhecido por Deus como verdadeiro amigo de Deus, né? Jesus disse, né? Já não vos chamarei mais servos, falando com os apóstolos lá em São João 15 ou em João 15, Evangelho de João capítulo número 15, nas últimas instruções. Já não vos chamarei mais servos, e sim vos chamarei de amigos. Porque os servos não sabem o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. E Deus chamou Abraão de meu amigo. Aleluia, Pai. Surimi canturianda labaia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Entende, irmãos? A esperança não traz confusão, irmãos. Aleluia, Pai. A esperança não traz confusão, irmãos. Se você tem fé em Deus, se você espera em Deus, se você confia em Deus, você está sempre firme, você é inabalável, você crê que aquele que te prometeu vai fazer. Foi o que Abraão fez. Quase 100 anos, irmãos, quase 100 anos.
Fazia 25 anos que Deus tinha prometido e não tinha ainda cumprido. Abraão estava peregrinando de uma terra para outra, de um lado para o outro, andando para aqui e para ali, né, para todos os lados, né? E o tempo passando e a coisa não acontecia, né? 25 anos depois, Deus torna a aparecer para ele e falar: o ano que vem, nessa mesma época, Sara dará à luz um filho. Aleluia, Pai. 100 anos tinha Abraão, irmãos, e Sara 90. E Deus prometeu, né? Prometeu e cumpriu. Ao ano que vem, a este tempo, Sara dará à luz um filho. Chegou o filho da promessa. Abraão, amortecido, não duvidou da promessa de Deus com quase 100 anos. E também Sara com 90. Né? O Isaac chegou. Sara amamentou Isaac com 90 anos. A estéril amamentou, deu à luz um filho e amamentou seu filho. Promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão. E também cumprirá na sua, na minha e na nossa, se esperarmos nas promessas de Deus, esperarmos em Cristo Jesus, juntamente com o amor e o poder e a graça, a fé, a esperança e a confiança que vem de Deus por nós, através do seu Espírito Santo do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?